Olha, a Santíssima Trindade, a gente sabe, é um dos pilares do cristianismo. Mas e se a chave para entender tudo isso não estivesse só nas palavras das Escrituras, mas na lente que a gente usa para ler essas palavras? É exatamente isso que vamos explorar hoje, com uma análise bem fascinante do rabino Yosef Baruch, que mexe justamente com essa ideia, a interpretação. E já de cara, essa análise joga uma pergunta fundamental, né? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, será que é uma verdade que sempre esteve lá, explícita nas Escrituras? Ou, quem sabe, uma doutrina que foi construída em cima delas, uma interpretação que acabou vindo depois? Para a gente conseguir desvendar esse argumento, o ponto de partida é uma palavra bem importante: dogma. Vamos entender o que a fonte quer dizer com isso, porque, olha, é aqui que o quebra-cabeça começa a se montar. Então, nessa visão, a Trindade é classificada como um dogma. E atenção, não é porque os seus componentes, Pai, Filho e Espírito Santo, não estejam nas Escrituras. Eles estão lá, sim. O ponto é outro. É que essa fórmula específica de 3 em 1 seria uma estrutura criada posteriormente, algo que não se encontra assim textualmente nos originais. E aqui, olha, a gente chega num ponto que é crucial entender. Esta análise não está questionando a existência do Pai, do Filho ou do Espírito Santo. Pelo contrário, ela os reafirma. A verdadeira questão não é se eles existem, mas sim qual é a relação entre eles. E, claro, como essa relação é interpretada. Ok, então, se o argumento questiona essa fórmula da Trindade, qual seria a alternativa? Bom, a fonte propõe uma outra forma de olhar, não como partes de um todo, mas como manifestações distintas de Deus. E é aqui que a distinção fica bem clara. Pensa só. De um lado, a gente tem as formulações teológicas da Trindade que conhecemos. Do outro, o que a fonte aponta nas Escrituras. Não uma entidade triuna, mas o Pai se manifestando, o Filho se manifestando e o Espírito Santo se manifestando. Ações separadas com propósitos bem específicos. Essa análise reforça que certas interpretações estariam, digamos, fora da mentalidade hebraica original. Por exemplo, a ideia de um único ser que meio que troca de máscara, sabe? Ora é o Pai, ora é o Filho. Ou então a ideia de 3 deuses separados que simplesmente concordam em suas ações. E agora, a gente vai mergulhar no que talvez seja o ponto mais surpreendente de toda essa análise. E a resposta pode estar escondida num lugar que pouca gente olha, na própria gramática da língua original. Para a gente entender o que vem por aí, a gente precisa notar um padrão linguístico nos textos hebraicos. É o seguinte, quase todos os seres espirituais que são mencionados, anjos, querubins, serafins, são descritos com palavras que têm gênero gramatical masculino. As palavras para anjo, querubim e serafim, por exemplo, estão todas no masculino. De acordo com a análise, não há registro de uma anja ou serafina nos textos originais. É um padrão bem consistente. Isso, claro, levanta uma pergunta crucial. Se esse é o padrão para todos os seres espirituais, o Espírito Santo também se encaixa nisso aí? E a resposta, acredite se quiser, é não. A palavra hebraica para espírito, ruach, é gramaticalmente feminina. É, feminina. No meio de tantos termos masculinos para o divino, essa é a grande exceção. E para o autor, isso aí não é coincidência de jeito nenhum. Mas por que feminino? A análise propõe uma analogia muito poderosa. O espírito, ou ruach, é a força que gera vida, sabe? Que nutre a criação a partir de sua própria substância. É uma ação de partilha total, muito parecida com a de uma mãe que gera e sustenta uma nova vida a partir de si mesma. É a maior expressão do amor que doa, que cria. E tudo isso, no fim das contas, nos leva ao ponto central desta interpretação toda. É como se fosse a chave que une todas essas peças. Essa citação do rabino Yosef Baruch resume perfeitamente a essência do argumento. Quer dizer, as palavras podem até ser traduzidas corretamente, mas o significado de verdade, ele é moldado pela estrutura de pensamento que a gente usa. O problema não estaria no texto, mas na lente que a gente usa para ler. O ponto crucial é exatamente este. O significado não está só nas palavras, mas na perspectiva que se traz para elas. A mesmíssima escritura pode levar a conclusões completamente diferentes, dependendo do contexto cultural e teológico de quem está lendo. E isso tudo acaba deixando uma pergunta para a gente pensar, né? Se mudar a lente da interpretação pode oferecer uma visão tão nova sobre um conceito fundamental como esse, o que mais será que está escondido por aí, nos textos antigos, esperando só a gente mudar o nosso jeito de olhar? Fica a reflexão, a exploração com certeza está só começando.